Pessoal, Olá, pessoal. estamos aqui já nos preparando, né, Fábio? Isso. Hoje em companhia do Fábio, Obrigado, Deus. para recebê-los aqui na nossa casa e para que vocês permitam que nós também possamos estar aí com vocês, né, formando esse grande coração dessa casa que se estende, né, aos nossos lares. E assim nós já gostaríamos de pedir que vocês pudessem nos retornar sobre o som, sobre a imagem, sobre a música. Avaliem nossas vozes, se vocês estão ouvindo bem. E também já podem começar a nos mandar perguntas, né? Alguns comentários sobre o livro de hoje. Muito interessante para todos nós. Temos muitos assuntos. Eu posso interromper um pouquinho? Sim. A gente vai ter o teste do vídeo. Vamos tocar um pouquinho a música dele para ver se fica bom. Vamos. E aí queríamos que vocês pudessem nos dizer se a música está chegando bem. Enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto de você. Pergunta se tá bom. Pessoal, vocês acharam bom? Dá para ouvir bem a voz? A voz do som que nós colocamos, da música. Da música. Tá dando para vocês compreenderem bem? A música chegou maravilhosa. Tá Tudo ótimo, bem, a áudio de Akira? vocês também. Tá ótimo, muito bom. Tá bom? Tá. Resposta boa. Ah, então tá bom. Então hoje vai ser muito bom, né? Vai, É se Deus emocionante quiser. esse capítulo. Essa oração Então já está se aproximando às 8 horas. Tá? Podemos já começar a nos preparar. E assim vamos neste momento nos imaginando nesta casa tão querida que nos recebe, nos abraçando fraternalmente quando aqui chegamos e sendo abraçados por todos esses amigos espirituais que aqui nos esperam a cada quinta-feira. E que esse abraço possa se estender aos nossos lares, aos nossos familiares, levando um pouco de calor, de luz, de amor, de conforto aos nossos corações. E assim unidos, possamos ir até o Mestre Jesus, rogar a Ti, Senhor, que se conosco, que inspire-nos, que abra os nossos corações e a nossa mente ao entendimento do amor e das lições que aqui serão trazidas hoje. E a Mãe Santíssima, rogamo-lhe, Senhora, que envolva todos nós no seu amor de luz, de bondade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então hoje o nosso Evangelho, continuamos no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Porque vamos continuar falando de reencarnação. E nas instruções dos Espíritos, no item 24, nos traz sobre os limites da encarnação. E
A pergunta é o seguinte: quais são os limites da encarnação? E a resposta é de São Luís. E ele nos traz o seguinte: a encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados, se por isso se entende o envoltório que o constitui o corpo do espírito, pois a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já se apresenta menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, consequentemente, menos sujeito às vicissitudes. Num grau mais elevado, desmaterializa-se e acaba por se confundir com o perispírito. De acordo com o mundo a que o espírito é chamado a viver, ele se reveste do envoltório apropriado à natureza deste mundo. O perispírito mesmo sofre transformações sucessivas. Eteriza-se mais e mais até a purificação completa que constitui a natureza dos espíritos puros. Se os mundos especiais estão destinados como estações aos espíritos mais avançados, estes não ficam sujeitos a eles, como nos mundos inferiores. O estado de libertação que já atingiram permite-lhes viajar por toda parte, onde quer que sejam chamados pelas missões que lhe foram confiadas. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como a vemos na Terra, podemos dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende do espírito, portanto, libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua purificação. Temos ainda a considerar que no estado da erraticidade, ou seja, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo a que o liga o seu grau de adiantamento. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo for mais ou menos desmaterializado. Então, nós vemos que com as encarnações nós vamos nos melhorando moralmente e nos melhorando, o nosso perispírito também vai se sutilizando até chegar em estações, em esferas mais altas, né? E nem por isso eles ficam lá. Então, quando eles já chegam nesse estado mais avançado, eles retornam a outros mundos, inclusive a Terra, sempre em missão para ajudar o avanço de toda a coletividade. Hoje, a nossa aula de mediunidade, continuando da semana passada nós falamos de pneumatografia, que era a escrita dos espíritos sem a necessidade do intermediário, sem o médium. E hoje nós vamos falar sobre a pneumatofonia, que é a voz direta, também sem a necessidade do médium. Então, como nós vemos, né, pneumo quer dizer ar, o sopro, o fluido, e fonia é o som, é o timbre da voz que é imprimido, né, na voz direta, né, nessas comunicações, nesses fenômenos de voz direta. E aí na pergunta 150 do Livro dos Médiuns, ele começa a nos explicar o que é este fenômeno. Então ele fala que é o fenômeno que os espíritos podem produzir vozes de toda espécie, com sons vocais imitando a voz humana, que ele mesmo produz. Ele tira deste material componente
fluido cósmico universal, ele tira os materiais que ele vai compor para que saia este som. E aí é sempre submetido também à vontade do Espírito. Então ele capta, ele transforma isso em som, dependendo da sua vontade. E esses sons, muitas vezes, né, Kardec nos fala, que parece que ele está aqui do nosso lado, parece que ele está num ambiente, e muitas vezes parece que ele também está no nosso foro íntimo, dentro da nossa cabeça. Mas que o fenômeno da voz direta que nós estamos estudando, que são os fenômenos objetivos, físicos, eles acontecem externamente, onde todos que estão no ambiente podem ouvir. Então ele fala o seguinte, que quase sempre, que na maioria das vezes, são fenômenos espontâneos, não são fenômenos provocados, que raramente, em algumas ocasiões de estudo, conseguiram se provocar e serem atendidos, mas como forma de merecimento pelo esforço com que eles estavam nos trazendo, né, deixando aqui para a humanidade esses ensinamentos. Então ele fala o seguinte, que para que isso aconteça, é necessário um grau de pureza no ambiente, e que sempre é de cima para baixo, então sempre vem dos espíritos para nós. E que nesse caso, nesse grau de ambiente, quer dizer a união dos pensamentos, dos sentimentos, do amor fraterno que corre nesses lugares, para que possa acontecer essa voz, e que isso é um merecimento muito grande quando acontece. E aí Kardec nos fala do livro Paulo Estevão, lá na igreja de Antioquia, onde Paulo foi ajudar Barnabé, e que essa igreja, ele fala que era o núcleo que mais se assemelhava, que mais tinha, que mais produzia, que fazia o que Jesus tinha pregado. Ele levava os consolos, ele nos conta que lá tinha muita gente paupérrima, mas eles eram muito massacrados pela colônia daquela época, pelos romanos. Então tinha muitos soldados, muitas mulheres frágeis, e que todos iam nesta igreja em busca de consolo, porque lá eles recebiam a esperança de um mundo melhor. Então que naquela igreja, as condições que ela tinha do amor e da confiança com que todos chegavam lá, fizeram com que se produzissem o fenômeno da voz direta. E aí ele nos conta que naquele ambiente de simplicidade, onde eles se reuniam, e de dia eles trabalhavam ajudando todos aqueles seres que lá iam buscar alimento, curas de doenças físicas, eles eram tratados lá, eles viviam todos em laços fraternos, os trabalhadores que lá estavam. Então todos se uniam por Jesus para levar o melhor para aquela comunidade ainda tão carente. E que o que acontecia muitas vezes, e ele conta que um dos fenômenos, né, que aconteceu, é que numa determinada noite, depois que eles tinham feito todo aquele trabalho, que eles se sentiam felizes pelo trabalho que eles tinham feito durante o dia, por tudo aquilo que eles tinham feito em nome de Jesus, eles se reuniram com Barnabé, que chegava de Jerusalém, com algumas notícias, do tipo assim, nós não podemos ficar só em poucos lugares, que tinham que levar a notícia do Cristo a muitos lugares para que ela não se perdesse. E que aí naquele júbilo que eles estavam lá querendo, discutindo como é que poderiam fazer isso, ele diz o seguinte, que aconteceu um dos mais raros fenômenos que atingiram culminância espiritual muito grande em todos aqueles que lá estavam. Então ele fala que a confiança recíproca, os amigos dedicados, a boa compreensão constituíram o alimento sagrado daquele ambiente para que pudesse se produzir esta voz direta.
E aí ele diz o seguinte, que Barnabé, depois que expôs lá todo o plano, né, que ele tinha recebido lá em Jerusalém, a voz do Espírito Santo se fez ouvir. E destacava que Barnabé e Paulo, naquela época ainda como Saulo, fossem levar a evangelização de Jesus aos gentios. E que naquela recomendação superior, naquela voz que ele descreve como provinha dos arcanjos celestes, conta que tocaram o coração de Paulo e que ele sentiu naquele momento que ele acabava de atravessar o deserto interior que ele se encontrava, e que no final desse deserto, que é o que ele estava sentindo naquele momento, ele estava encontrando um novo alento para levar a doce e eterna mensagem do Cristo. Então ele diz que era o sinal que ele recebeu de que ele havia sido considerado digno pelos esforços que ele já tinha feito para continuar com a missão do Cristo aqui na Terra. E aí diz que ele se deixou envolver, né, por todos esses eflúvios, e que nesses júbilos celestes ele descobriu que ele seria esse discípulo também do Cristo, que ele já estava pronto para sair para levar a mensagem do Cristo. E aí ainda Emmanuel nos conta no livro que ele fala o seguinte, que Paulo, né, dizia que o mestre o chamava para responder a um apelo, ele iria aos confins do mundo para levar a palavra do mestre. E foi isso que ele fez, né? Ele dedicou a partir desta época a sua vida inteira para levar a palavra do mestre, do Oriente ao Ocidente, e por onde ele passou, ele deixou as marcas do Cristo no local onde ele pregou e levou com ele aquela marca do Cristo que ele ia divulgar em outros lugares. E aqui ainda Emmanuel nos fala que quando eles falam que ouviram a voz do Espírito Santo, ele fala que o Espírito Santo era aquela legião dos Espíritos santificados na luz e no amor que vinham trazer estas mensagens nestes locais abençoados, onde os corações puros se reuniam, onde a mensagem do Cristo era trabalhada no dia a dia junto àqueles necessitados. E foi assim que Paulo fez. E em várias ocasiões nós podemos ver que o acontecimento dessas vozes diretas que são provocadas pelo plano espiritual são para trazer para nós o conhecimento de que eles estão perto, de que eles estão conosco, de que o Cristo está no meio de todos nós e que todos nós podemos, aqui na Terra, continuar a nossa caminhada também. Ainda somos aprendizes, mas podemos também ser discípulos e quem sabe um dia, após muitas reencarnações, né, seremos também apóstolos do Cristo. E é isso. Hoje nós trouxemos essa parte de Kardec lindíssima, onde ele nos fala de Paulo, onde nos faz relembrar tanta coisa linda que os nossos pensamentos voam na imaginação para tentar entender, né, um pouquinho de tanta beleza que o plano espiritual já nos trouxe, que Jesus permite que chegue até nós e que nós possamos, né, continuar caminhando no Evangelho do Cristo. Então agora nós vamos passar para o Fábio, que vai nos falar hoje sobre... Capítulo 48, Culto Familiar. Desse maravilhoso livro no nosso lar. Pessoal, eu vou começar então fazendo só retomando um pouquinho o capítulo 47, que falou sobre a volta da Laura, né? Da senhora Laura. Lembrando, né? A senhora Laura, mãe do Lísias, então eles estão na casa deles com uma série de amigos, irmãos, num ambiente de alegria, num ambiente de Dona Laura estar próxima a voltar para a Terra, a reencarnar.
Só que ela mesma, com toda a evolução dela, com todas as milhares de horas, de bônus horas de trabalho, com tantos ensinamentos, já sabendo que o seu marido Ricardo a espera encarnado na Terra, já sabendo que seus filhos virão posteriormente também, com todas essas bênçãos que ela pôde ter na encarnação que a espera, ela está apreensiva. Porque diferente do ambiente do nosso lar, né, que é um ambiente controlado, que é um ambiente de harmonia, a Terra é um ambiente que está sujeito, né, a vários tipos de influências das zonas inferiores. Então até ela, com toda essa evolução, ela tem essa preocupação. E nesse momento, o ministro Genésio, né, grande amigo dela, a deixa tranquila e fala uma coisa muito importante para ela. Controle a sua vibração, tenha fé nos desígnios de Deus. Ela vai estar amparada, ela vai estar suportada. Eu acho que a grande lição, então, do capítulo 47 é olhar e vigiar os seus pensamentos. Temos que vibrar no bem para estarmos bem, tá? E ele termina, então, com ela fazendo um convite para o André, para que ele retorne no dia seguinte para a casa da família dela e do Lísias, pois eles vão fazer uma reunião íntima. Agora, entrando efetivamente no capítulo 48, né, o culto familiar, o André, então, no dia seguinte chega na casa da senhora Laura, encontra lá um ambiente com mais ou menos umas 30 pessoas reunidas, um ambiente de muita fraternidade, de muita harmonia, de grupos simpáticos, conversando. E a primeira coisa que chama a atenção dele, ele vê o ministro Clarencio lá dentro, junto de Laura e de sua família, e ele vê uma coisa muito interessante, que é um globo de mais ou menos uns 2 metros de altura, cheio de fios, como se fossem alto-falantes nas pontas dos fios. E ele fica muito intrigado, né? O que será esse aparelho? E aí está próximo dele o Nicolas, que é um grande amigo da família da senhora Laura, que trabalhou durante muito tempo no Ministério de Auxílio. E ele começa a comentar um pouquinho com o André sobre o que é esse aparelho. E ele explica que, na verdade, esse aparelho, ele é um aparelho para permitir que hajam comunicações sem perturbações. Imagina que é uma redoma de vidro, como se fosse uma esfera de vidro, onde um espírito pudesse estar dentro e não sofresse influências externas, nem influências positivas, nem influências negativas, para que a questão da emotividade das pessoas que estão ali no ambiente, dos espíritos que estão ali, não atinjam diretamente esse espírito que vai fazer a comunicação. E nesse capítulo tem várias coisas interessantes. Por exemplo, ele fala bastante da questão da harmonização do ambiente. Então, o Nicolas reforça muito isso para o André, que tem que haver essa harmonização. E o trabalho em si, é interessante que fala no livro que ele começa à 00:40, 40 minutos depois da meia-noite. Por quê? Porque é o momento em que na Terra, a casa do Ricardo, né? Porque o Ricardo já está encarnado, né? Ele é uma criança de uma família, a gente não sabe o nome dele, não cita no livro, mas ele já está encarnado e a família dele, o ambiente que ele está, é noite, já é 00:40, está todo mundo em paz, todo mundo dormindo, então um ambiente de tranquilidade. Quando o Nicolas está explicando isso para o André, o ministro Clarencio então interrompe eles, pede para que as pessoas se concentrem, para que haja uma homogeneidade de pensamentos e uma fusão de sentimentos. E começa a fazer uma singela prece, uma prece muito carinhosa, tranquila, e convida o Lísias a começar a tocar a citara. A citara é um instrumento musical, a gente já falou algumas vezes aqui na casa, né, como se fosse um violão. E ele começa a tocar, ajudando a harmonizar ainda mais o ambiente. Lembrando, isso mostra, né, pessoal, a questão da música, qual a importância da música, né, o poder que a música tem. Uma música calma, uma música tranquila, uma música relaxante, ela ajuda a harmonizar todos os pensamentos e o ambiente. Então o ministro Clarencio, quando o Lísias está começando a tocar, ele então retoma a palavra e pede
Irmão, enviemos a Ricardo nossa mensagem de amor. Lembrando, né, que conforme falado no último capítulo 47, acho que a grande bênção que a senhora Laura ia receber era literalmente a comunicação do Ricardo, que estava encarnado. Então tudo isso estava sendo preparado para que pudesse haver essa comunicação. Quando o ministro Clarencio fala sobre isso, ele aproveita, chama para junto do Lísias todos os outros filhos, as irmãs. E elas também tomam para si alguns instrumentos musicais e algumas se põem a cantar, tá? O André, deve ser muito difícil para a gente compreender o que foi, né? O que foi essa música, o que foi essa cantoria, o que foi essa oração cantada. O André, ele descreve como é algo caricioso, divino, um gorjeio celestial, com estrofes significativas, cheias de espiritualidade e beleza. E ele tenta, através do livro, passar um pouco do que foi essa música. E a gente vai tentar também, gente. A gente encontrou uma música, em vez de eu ler aqui para vocês, a gente vai colocar para vocês ouvirem a música. Para a gente tentar ter um pouquinho da sensação que eles tiveram. Fala do link. Então, pessoal, mandei para vocês aí, tá? Um pouquinho antes da nossa reunião, o link, para se alguém não entender, não conseguir entender a voz da pessoa que está cantando, está disponível no nosso grupo, o link para vocês verem o vídeo, tá? É um vídeo. Aqui vocês vão escutar com a gente, mas vocês vão poder visualizar o vídeo aí no link, agora ou depois, fiquem à vontade. Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Enquanto as estrelas cantam na luz que as empalidece, vem unir a nossa prece à voz do teu coração. Não te perturbes na estrada de sombras do esquecimento. Não te doa o sofrimento, jamais te firas no mal. Não temas a dor terrestre, recorda a nossa aliança. Conserva a flor da esperança para a aventura imortal. Enquanto dormes no mundo, nossas almas acordadas relembram as alvoradas desta vida superior. Aguarda o porvir risonho, espera por nós que um dia volveremos à alegria do jardim do teu amor. Venha a nós, Pai generoso, volta a paz do nosso ninho, torna as luzes do caminho, ainda que seja sonhar. Esquece um minuto a terra e vem sorver da água pura de consolo e de ternura das fontes de nosso lar. Nossa casa não te olvida, o sacrifício, a bondade, a sublime caridade de tuas lições no bem. Atravessa as sombras espessas, vence, Pai, a carne estranha, vem conosco orar também. Pessoal, imagina a emoção de todos que estavam lá nesse momento, né? Essas 30 pessoas. Não foi um chamado comum, né? Imagina essa bênção, essa oração. Imagina o espírito do Ricardo escutando isso, né?
Porque mesmo antes da música, dessa prece cantada acabar, o globo, esse globo de vidro, ele já começou a apresentar uma substância leitosa, acinzentada, e na sequência o Ricardo apareceu como um homem de idade madura. Aqui eu acho que tem 2 pontos super interessantes para a gente comentar: a questão do desdobramento no sono, né? Todos nós desdobramos, né, quando nós dormimos. É muito difícil a gente lembrar o que acontece, né, quando o nosso espírito desdobra. Algumas pessoas têm a bênção de saber isso, algumas pessoas têm essa capacidade, mas em geral a gente desdobra, vai cumprir nossas missões, visitar pessoas, fazer uma série, né, de trabalhos enquanto dormimos, enquanto o nosso corpo carnal dorme aqui na Terra, nosso espírito continua ativo. E foi isso que aconteceu com o Ricardo, né? Ele, mesmo sendo uma criança encarnada, ele desdobra como espírito, e ele não se apresenta como uma criança para os seus parentes, seus conhecidos que estão ali em nosso lar. Ele se apresenta como eles o reconheceriam. Isso mostra também, né, a questão do perispírito, né? A capacidade do perispírito de se moldar a cada uma das situações necessárias. Quer fazer algum comentário? Não, pode continuar. Tá. Então, a primeira coisa que o Ricardo faz, ele conversa uns momentos com sua família. Como eu disse, né, deve ter sido uma emoção muito grande para eles. E depois ele se volta para todo o público que está lá, pede para que eles repitam a música. Uma música que foi composta, né, pelo Lísias e pela família, então foi um gesto de puro amor. E na sequência ele agradece a todo mundo que está lá, a oportunidade desse encontro que ele está tendo, a oportunidade do culto doméstico ao Evangelho. Ele reforça a importância disso e reforça a importância do que todos estão fazendo lá, que é procurando o caminho das esferas superiores, é procurando a evolução. A emoção foi generalizada, o André deixa bem claro isso no livro. E fala também da Judite, que é uma das filhas do Ricardo e da senhora Laura, que ela abraça, ela chega a abraçar o globo, onde o pai dela está internamente. Lembrando, né, eu não comentei tanto isso, mas por que ele apareceu dentro do globo, né? Literalmente para ele se proteger desse excesso de emoções, para que ele continuasse sereno, tranquilo e concentrado, conseguindo dar aquela comunicação. Ele poderia fazer o desdobramento sem aquele globo? Com certeza sim, mas como o intuito era passar um recado, ter essa conversa, eles acharam prudente fazer dessa maneira. Então, voltando para Judite, né, ela abraça o globo. E sabendo que o pai também não tinha tanto tempo, né? São momentos rápidos, esse desdobramento também não dura tanto tempo. Ela pergunta: pai querido, o que você precisa de nós? Como podemos ser úteis ao seu abnegado coração? Nesse momento, o Ricardo olha para sua filha, logicamente, mas olha profundamente nos olhos da sua esposa, a senhora Laura, e diz: em breve sua mãe virá ter comigo, e mais tarde vocês virão também. Que mais posso querer para ser feliz do que essa bênção? Olha a questão da humildade dele. Ele tem a plena consciência de como eles são abençoados, por mais que eles estejam na Terra, para evoluir também, para ajudar outras pessoas, por tudo que eles trabalharam, por tudo que eles fizeram pelos próximos. Eles tiveram algumas bênçãos. Que é bênção maior de você poder contar com a sua família espiritual encarnada com você na Terra? Logo depois disso, ele começa a desaparecer, né? Como eu disse, foi um momento breve. Mas ele manda uma última mensagem. Ele fala: roguem a Deus que eu nunca tenha facilidades na Terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneçam vivos em meu coração. Isso também é um ensinamento muito grande. Nós, na nossa vida pessoal, quando nós estamos num momento muito de tranquilidade, sem grandes desafios, parece que a gente
paralisa, né? Parece que a gente precisa de algo para nos puxar para frente. E é isso que ele está querendo dizer. Ele quer ter desafios na terra. Ele quer ter coisas que puxem, que façam com que ele corra atrás, que ele se melhore. Porque assim, tem um ambiente que a terra é um ambiente de muitos desafios. Diferente do nosso lar, que é um ambiente protegido, quando nós estamos aqui na terra, nós sofremos diversas influências, positivas e negativas também. É um desafio maior, mas também é uma oportunidade muito maior da gente evoluir. E ele deixa bem claro que ele espera que a encarnação dele seja assim. Que ele não espera que a encarnação dele seja fácil. Porque, assim como todos nós estamos encarnados, ele também quer evoluir, ele quer aprender com a jornada que ele vai ter aqui na Terra. Depois disso, então, o Clarencio encerra a reunião, o Ricardo desaparece, né, para eles, volta talvez para o corpo dele aqui na Terra. E logo na sequência o André, ele vai felicitar a Dona Laura, estão todos muito felizes pelo que ocorreu. E no meio do caminho, o Clarencio puxa ele de lado e fala: amanhã irei ter com a senhora Laura, na jornada dela, né, de encarnação para a Terra, e convida o André para ir com ele. E depois de tanto tempo, né, de tanto anseio do André para visitar a família dele. E vocês veem que é interessante como mudou a cabeça do André, né? Porque ele fica super feliz com o convite, mas ao mesmo tempo ele se preocupa com os trabalhos dele nas câmaras de regeneração. E ele comenta isso. E o Clarencio, com ar sereno, fala para ele: André, você já tem trabalhado tanto, se dedicado tanto, com certeza o Genésio vai te liberar uma semana para você poder estar lá com a sua família na Terra. E aí eu não vou falar mais porque isso aí é cenas dos próximos capítulos aí, capítulo 49, para a próxima semana. Obrigado, pessoal. Muito bom, Flávio, emocionante, né, esse capítulo. Muito bom esse capítulo. Nossa, que lindo, né? Então a gente vê que toda vez que nós dormimos, quando dormimos bem, né? Quando nos preparamos para o sono, aqui nesse caso de Ricardo, não, porque ele era criança, sim, né? Então, a criança ela tem mais facilidade, né? Ela dorme e sai. Mas nós vemos que quando nós nos preparamos para dormir, também temos possibilidade de encontrar os nossos queridos? Com certeza, né? E essa questão que você fala, né, desde a preparação, como isso é importante, né? Porque, com certeza, a vibração, o sentimento que você vai dormir, a vibração que você está quando você vai dormir, certamente tem algum tipo de influência no lugar que você vai se desdobrar, no lugar que você vai se encontrar. Então, se você dorme de uma maneira serena, harmoniosa, faz uma oração, tenta se harmonizar espiritualmente antes de dormir, isso é muito importante. Porque, com certeza, você vai entrar no nível de vibração e trazer para perto de vocês espíritos afins, uma tranquilidade, uma serenidade que vão te levar a locais mais tranquilos e que vão te garantir uma noite mais tranquila. Do contrário, se você você começa o teu sono agitado, preocupado, você vê que você talvez não consiga ter um sono tão sereno e tão tranquilo, porque você estava numa harmonização que não era tão adequada. Provavelmente pode acontecer de você se desdobrar e talvez não ir para um lugar que você gostaria, né? Talvez você esteja aí com espíritos que estejam dentro dessa vibração não tão legal que você está no momento. Então isso é muito importante, gente. Quando a gente fala a importância da oração, a importância de estar vibrando no bem, na tranquilidade antes de dormir, isso é muito importante para garantir que todos nós tenhamos uma noite tranquila, serena e que o nosso espírito também consiga alcançar locais que irão acrescentar para a gente. Por isso que ele fala da paz no lar, isso, nesses momentos, né, que precisam
né, de visitar os amigos ou ser Isso. visitados por eles. Isso. Por isso que ele fala, né, da meia-noite 40, né, que foi quando aconteceu, que a harmonia no lar está tranquila, porque estão todos dormindo. E aqui interessante, fala um pouquinho pra gente mais assim, quando ele foi, ele tomou a veste dele conforme eles conheciam Isso, ele, como ele né? seria reconhecido, né? Porque assim, quando nós estamos literalmente acordados aqui, né, nesse mundo carnal, nós estamos representando o papel das pessoas que somos aqui na Terra. Mas quando nós desdobramos e encontramos familiares, vamos, por exemplo, para as colônias onde nós vivíamos enquanto no mundo espiritual, nós temos a possibilidade de retomar as aparências pelas quais nós somos reconhecidos pelas pessoas com que nós queremos falar, e mesmo a questão da consciência, né? A consciência que nós temos no desdobramento, como a do Ricardo, né? Certamente, enquanto criança encarnada na Terra, ele certamente não se lembrava da senhora Laura, do filho Lísias, das filhas dele. Mas quando ele desdobrou e se apresentou como Ricardo, que era pai do Lísias e marido da senhora Laura, ele também estava pleno da sua consciência e do conhecimento da família. Então a gente vê como é interessante essa questão, né? Do você estar acordado, encarnado, e de você estar acordado para o mundo espiritual, que seria o desdobramento. E aqui na Terra, quando eles vêm e se tornam visíveis, é assim também que eles se apresentam? Eles se apresentam também de uma maneira que você vai reconhecê-los. Como todos nós sabemos, acho que todos nós já vivemos milhares de encarnações, né? Então, às vezes, você consegue até se apresentar para uma pessoa que está encarnada aqui na Terra, não com a sua última aparência, da sua última encarnação, mas talvez de uma encarnação em que você viveu e teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa pela qual ela vai te reconhecer. Então, a gente vê a questão da mutabilidade do perispírito, né? Como ele consegue se mostrar de maneiras diferenciadas de acordo com a situação. Através da vontade Através dele, da vontade. ele plasma Isso. a sua aparência, né? Isso. Acho que temos uma pergunta. Boa noite a todos os irmãos e amigos. Que dupla linda e maravilhosa hoje. Que capítulo lindo e emocionante. E tudo lindo. E acho que uma das frases também que me tocou foi quando o amigo do André mencionou, né, o quanto a nossa emotividade pode emitir, né, forças suscetíveis de perturbar. E acho que não só naquele ambiente, mas quantas vezes, né, em todos os momentos, a nossa emotividade pode perturbar situações, momentos, relações, enfim. Se puderem falar um pouco sobre, beijão a todos. Obrigado, Dorô. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante, porque nós mesmos, mesmo aqui na Terra, nós somos muito afetados, né, pela emotividade positiva e pela emotividade negativa. Tanto o amor quanto a raiva, enfim, eles nos afetam psiquicamente, eles nos afetam fisicamente. Então imagina que nesse trabalho de desdobramento, né, existia um nível de harmonia, um nível de concentração, tanto das pessoas que estavam ali, quanto do próprio espírito, né, do Ricardo. E fala muito a questão do pouco tempo que ele teria, né? Então imagina se ele sofresse com todo esse bombardeamento de amor, né, na verdade, da família, todo esse sentimento positivo, a própria atitude da Judite, da filha dele, que foi lá e abraçou a esfera, que é um amor muito puro, tá revendo o pai, né? Então, assim, para evitar que isso acontecesse, para evitar que aquele pouco tempo que eles tinham lá com ele não pudesse ser aproveitado no seu máximo, houve essa proteção. Então, assim, na nossa vida mesmo, trazendo isso para a nossa realidade, é a questão da vibração. A gente tem que tentar se harmonizar, porque, assim, tanto muito amor, muito carinho, isso nos afeta emocionalmente, né? Isso pode fazer com que a gente perca o controle um pouquinho da situação. Do outro lado também, raiva, sentimentos negativos é a mesma coisa. Então você manter o equilíbrio, manter a harmonia é o ideal para a gente.
sei se você tem mais alguma coisa para Não, falar. tá bom, dos dois lados, né? Isso. Tanto a gente pode prejudicar os que estão lá, Isso. como podemos prejudicar os que estão aqui à nossa volta, corretíssimo. E imagina o Temos quanto... mais uma pergunta. Pergunta do Wilson pelo Facebook. Tomar um calmante para relaxar e dormir atrapalha esse desdobramento? Oi, Wilson. Um pouquinho, né? Porque o nosso corpo acaba ficando grudado ali, como o perispírito está ligado no corpo físico, célula a célula, ele pode sentir um pouquinho de dificuldade para sair, né? Mas ele sai também. Mais uma pergunta. Pergunta de Sueli Sanches pelo Facebook. É possível encontrar os espíritos de amigos encarnados? Sim, do mesmo jeito que a gente desdobra e vai encontrar espíritos que estão desencarnados, por exemplo, nas colônias, a gente também pode encontrar com outros espíritos que estão encarnados, mas desdobraram. Então, assim, eu acho deve ser até comum isso acontecer, né? Eu já tive algumas experiências de estar em um centro espírita e um espírito que desdobrou de uma pessoa encarnada, ele é recebido por um médium e dá uma comunicação, só que ele está vivo, ele está aqui com a gente. Então isso mostra, né, que a total capacidade do desdobramento, né, principalmente na questão do sono. E isso geralmente acontece quando nós vamos para as escolas espirituais, né? Vão os grupos juntos para aprender também lá, né? Acontece quando nós vamos em algum trabalho, em algum hospital ligado ao pronto-socorro espiritual da casa. Então também podemos nos reconhecer lá. Temos mais perguntas. Boa noite, Deise e Fábio. Boa noite, amigos, tudo bem? Eu estava ouvindo aqui agora, né, vocês falando sobre a preparação para o sono e tudo mais, e até o exemplo, né, desse capítulo do livro, que no caso ele era uma criança, né, encarnado. Então, por exemplo, eu quando faço o meu filho dormir, eu rezo para nós todos e por ele, né, e eu fico no quartinho dele, eu rezo e tal. Isso, por exemplo, pode ajudá-lo para que ele esteja num ambiente adequado, para que o espírito dele... Eu sempre rezo, inclusive pedindo isso, que ele esteja, enfim, numa boa vibração, para que o espírito dele possa ir trabalhar, ajudar, enfim, fazer o que tiver ao seu alcance, ou que seja a sua missão durante o sono, né? Isso está certo fazer para uma criança? Ajuda? Ou eu não devo, por exemplo, fazer esse pedido por ele? Não. Obrigada, viu? Com certeza você deve fazer, tá? Eu também tenho um filho, 4 anos, o Gabriel, acho que muitos de vocês conhecem. E como é importante ele dormir com harmonia. Ele é uma criança, ele quer brincar, ele é agitado, por ele vai ficar assistindo um vídeo até dormir. Então, assim, isso com certeza atrapalha muito. Quando a gente tem essa experiência, né? Quando ele assiste um vídeo ou está brincando muito e vai dormir, ele dorme agitado, ele não dorme bem, ele acorda, porque não houve essa harmonização. Ele é muito pequeno, né? Principalmente crianças pequenas, eles são muito pequenos, talvez para conseguir fazer essa harmonização de abaixar o ritmo, de se tranquilizar, de orar. Então nós como pais, independente de ser pais, nós podemos fazer esse tipo de oração e de harmonização por qualquer criança. Por uma criança de rua, por uma criança que a gente conhece, até de longe a gente pode fazer isso. A gente pode mentalizar um parente, um sobrinho, um primo, alguma criança pequena e mandar boas energias, orar por essas crianças e tentar harmonizá-los, tá? Então, quando você fala que você faz isso, você está corretíssima. Então, quanto mais calmo ele tiver no momento do sono, quanto mais sereno e tranquilo, é melhor. E é papel dos pais, com certeza, ajudá-los com isso. Que lindo, né? Imagine só quanto você não está ajudando, quanto você não está atraindo de amigos, de familiares, tantos anjos guardiões mesmo que estão ali para acompanhá-lo, né, durante o sono, para esse aprendizado contínuo, né, que a gente tem.
bom. Fabinho, seguinte, o senhor Ricardo, ele pede para que os filhos orem, roguem ao Senhor, para que ele nunca disponha de facilidades na terra, né? A gente sabe que a vida mansa desencaminha a gente um pouco, né? As facilidades todas, né? A fartura. E fala um pouquinho disso. A gente... O que acontece, né, pessoal? A gente acha que é fácil, né? A gente ter uma vida na riqueza, sem grandes desafios, mas é completamente o contrário disso. Nós temos um nível de evolução que nós ainda precisamos de impulsos para a gente dar os saltos na evolução, para nós subirmos os degraus. Então os desafios da vida não são mais do que pequenos empurrãozinhos que a gente recebe para que a gente evolua, para que a gente se mexa. Como é difícil, né? A gente fala com os amigos, como é difícil. Geralmente, né, as pessoas que procuram uma religião, que procuram um amparo, seja em casa espírita ou qualquer outra casa, geralmente, muito difícil a pessoa chegar pelo amor, né? Geralmente ela chega pela dor. Então, e talvez essa dor seja necessária para que a pessoa encontre o seu caminho correto, para que ela se direcione no caminho da evolução. Quando a gente acaba não tendo esses pequenos impulsos, esses pequenos empurrõezinhos da vida, às vezes a gente acaba estacionando um pouco a nossa evolução e desperdiçando uma oportunidade tão bela e tão rara que é essa da gente estar aqui encarnado. Então isso é muito necessário. E imagina, né, o Ricardo e a senhora Laura, né, espíritos assim já tão evoluídos, que passaram por tanta coisa, tão dedicados. E ele mesmo assim ele vira e fala: eu espero mesmo que a vida me dê esses empurrõezinhos, porque eu vou precisar disso para crescer e para evoluir. Então, gente, a gente não tem que reclamar dos problemas da vida. São os problemas da vida que nos tornam melhores, que fazem com que a gente mude, que fazem com que a gente evolua, tá? E é muito importante que isso é muito falado no capítulo 47. Tenhamos fé em Deus. Deus dá todos os caminhos. Deus nunca nos desampara. A gente só precisa saber ouvi-lo. A gente só precisa saber escutar a voz dele, porque ele vai dar o caminho que a gente tem que seguir. Não precisamos nos desesperar. Deus nunca dá uma pedra maior do que a gente pode carregar. Então, esses empurrõezinhos, pessoal, é muito necessário na nossa vida. Fábio, pensando agora, né, que muitas vezes nós temos mais do que o necessário, né? Aqui a gente vê que ele está pedindo que não haja facilidades para que ele possa conquistar. E nós, assim, quando a gente já tem até o necessário, muitas vezes a gente esquece, né? O que são esses empurrõezinhos para a gente? São dificuldades, né? Que aparecem. Morais? Oi? Dificuldades morais? Dificuldades morais, são essas por exemplo, que nós temos que vencer mais ainda? Exatamente. Aparecem oportunidades na vida, às vezes não são problemas, mas são oportunidades. Oportunidades de ajudar o próximo, oportunidades de você rever as atitudes que você está tomando, oportunidades morais, como a Deise citou, oportunidades de você modificar a maneira de você pensar. Pessoal, é muito fácil a gente ficar dentro de casa, orando, querendo o bem para as pessoas, não fazendo o mal. Mas não basta a gente não fazer o mal, nós temos que fazer o bem. É isso que vai fazer com que nós cresçamos. É isso que vai fazer com que a gente evolua. E que a gente entenda a dificuldade do outro também. Exatamente. Entender ao próximo, compreender a situação do próximo. A gente vai começando a ver a vida de uma outra maneira, a não julgar, a entender o porquê das atitudes, a ser paciente. E agradecer muito. E agradecer muito por tudo que a gente tem, pelas bênçãos. E a gente vai começando a enxergar também a importância de ter Deus na família, de ter os amigos, os verdadeiros amigos e irmãos de caminhada. É isso que é a verdadeira riqueza da Terra. Temos uma pergunta. A noite passada, boa noite a todos. A noite passada, minha nora Tânia esteve no meu quarto. Acordei com ela olhando para mim,
muito linda. Ela estava com um vestido vermelho de renda, ela estava muito bonita e muito feliz, muito alegre. Acordei com ela conversando comigo. Que felicidade, hein, Dona Mari? É muito bom, né? Quando os amigos vêm nos visitar e a gente consegue, né? Sentir e até lembrar depois, né? Que bênção, que bom, né? Que bom. Que bênção poder reencontrar, assim. Pessoas queridas. Isso. É sinal que vocês foram trabalhar juntos, né? Voltaram juntos e ela estava esperando a senhora acordar direitinho no seu corpo, né? A senhora conversou com ela depois? Temos uma pergunta mais. Sueli Sanches pelo Facebook. Pode-se concluir então que assistir notícias ou filmes violentos antes de dormir não é nada bom? Com certeza não. Isso te leva para um nível de vibração e atrai, né, espíritos que gostam daquilo, que se sentem bem com aquela situação, para perto de você, né? Então, ele não assim, consegue sair muito, né, Fábio? Isso, aí vai ficar ali perto dele só? Então, assim, com certeza não. Com certeza é muito melhor você ouvir uma música relaxante, ou se quiser assistir um filme, mas um filme tranquilo, algo que leitura, te... Uma né? leitura, algo que te... alguma coisa. Isso, algo que te harmonize, que te deixe numa tranquilidade. Como é bom você estar lendo um livro e você cai no sono, porque você entrou num nível de vibração e num nível de harmonia muito bom. Isso mesmo, temos mais perguntas. Boa noite a todos, é a Renata Vasconcelos. Poderia falar um pouquinho sobre sonho e o desdobramento? Como que conciliamos isso? Agradeço, um beijo a todos. Eu acho que é o seguinte, bom, desdobramento a gente falou um pouquinho então, né? Sempre que a gente dorme, o nosso espírito ele sai do corpo, né, para trabalhar, literalmente, do mesmo jeito que a gente trabalha aqui no mundo carnal, na hora que a gente dorme, o nosso espírito ele não dorme, ele sai para trabalhar. E aí você pode visitar parentes, pode ir para colônias, pode também ir para lugares não tão bons, enfim. E trazer ou não esta memória, né, Fábio? Isso, pode trazer ou não essa memória. Mas ela pode vir picadinhas em forma de sonhos? Pode vir também, porque aí eu acho que está muito ligado à questão, primeiro, né? Tudo que você lembra dessas experiências, certamente vão acrescentar alguma coisa para você. Então, lhe é permitido lembrar algumas coisas que são importantes para aquela situação que você vive ali na Terra. Esse pode ser um dos fatores. Ou então aparecer em forma de inputs durante o dia, de algumas lembranças, alguma coisa que a gente Muitas vezes na nossa vida a gente tem aquela coisa de falar, poxa, eu tive um déjà vu. Muitas vezes foram experiências que você viveu durante esses desdobramentos e que por algum momento você está lembrando naquele momento. Mas com certeza isso pode acontecer, você pode lembrar de situações que você passou durante o desdobramento, em várias situações, como a Daisy disse. Você pode ter uma lembrança completa, como a Dona Mari falou agora, ela acordou e viu, tudo bem que ela estava acordada, né? Mas assim, você pode desdobrar e lembrar completamente do que aconteceu. Você também pode ter pequenos relances de algumas coisas, como se fosse um sonho. Você pode lembrar em outro momento. Você pode não lembrar logo após acordar, mas pode lembrar em outro momento. E pode acontecer também que seja algum reflexo daquilo que a gente viu e ficou pensando durante o dia, né? Pode ser o sonho pode ser também uma formação das tuas experiências que não tem nada a ver, por exemplo, com a questão do desdobramento. É um momento de vida que você está passando, é um filme que você assistiu, é uma experiência boa ou ruim que você viveu, que te geram memórias, que te geram pensamentos que também podem ser interpretados com sonhos. Então tem uma grande variação. Temos pergunta. Juliana pelo Facebook. Ainda que saibamos que aprendemos mais na dor, creio que se estamos no caminho certo, sempre orando e vigiando, podemos viver momentos pacíficos e mais felizes e ainda assim seguir evoluindo na nossa jornada, não?
Às vezes fico confuso e com medo de ser feliz por causa dessas questões da doutrina. Gente, com certeza a gente pode ser feliz no amor. Não é esses empurrõezinhos da vida, essas dificuldades, às vezes são necessárias, às vezes não. Vai depender muito da pessoa, do nível de evolução dela, do que ela precisa para isso acontecer. Mas você pode estar vivendo um momento bom da sua vida, com felicidade, com harmonia, na sua casa, no seu trabalho espiritual, e também ter a consciência moral, como a Deise disse, de que você ainda precisa melhorar, que você tem mais coisas para fazer. Você pode ir buscar. Não é só pela dor que a gente evolui pelo amor também. Isso vai de cada um. Alguns precisam mais da dor do que do amor e outros não. Outros, pelo amor, já evoluem. Quantos espíritos, quantos exemplos a gente tem, né, de pessoas encarnadas na Terra que foram evoluindo pelo amor. Não precisa ter a questão da dor. Então, se você está, acho que é a Ju, né? Se você está vivenciando um momento de harmonia e de alegria, isso não está errado, porque você tem na tua consciência o caminho que ainda tem que ser percorrido e tudo que você precisa fazer. Então, de maneira alguma, aproveite esse momento, ganhe forças, se energize e passe essa energia positiva para as pessoas que estão ao teu redor. Isso são não tenha conquistas, medo, né? Isso são conquistas, Ju, que todos nós passamos por dificuldades. Alguns passam de uma forma mais leve e é feliz, né? Está passando por aquilo, está superando e está feliz com aquilo que está produzindo, fazendo para os outros e se sentindo feliz, né? Temos uma pergunta. E o homem no mundo do Evangelho. O Renato está lembrando aqui. Temos no Evangelho, quando nos fala do homem do mundo, né? Então temos que viver no nosso mundo de acordo com o homem no mundo, que nós não podemos, exagerar, né, nas coisas que a gente faz. Então tudo aquilo que é vivido com amor, que são conquistas próprias, que é vivido no bem, isso é muito positivo. Jesus era sempre alegre, Jesus sempre queria o bem para as pessoas que estavam próximo deles, para os amigos. Onde ele ia, ele queria que todos estivessem bem e felizes. Acho que esse é um ponto que a gente vai conquistando aos poucos, com né? Com certeza. Akira? Wilson pelo Facebook. Há possibilidade de o espírito não querer retornar no corpo no desdobramento? A possibilidade, ele não querer é questão de vontade, né? Ele pode não querer, mas ele necessita retornar, né? Se ele está encarnado, ele assumiu um compromisso, né? Ele assumiu uma tarefa a ser feita aqui encarnado e ele precisa voltar. Mas com certeza, né? A gente tem vários exemplos aí na literatura, ou mesmo exemplos que a gente conhece aí do dia a dia, de espíritos que desdobram, de espíritos de espíritos que por algum motivo se desligam momentaneamente do corpo e não querem voltar. Porque a gente tem que lembrar que todos nós temos um planejamento reencarnatório e um tempo para ficar aqui na Terra para a gente desenvolver aquele programa, né? Exatamente. Então, qualquer coisa que façamos antes desse tempo, nós vamos responder por isso, né? Exatamente. Tem mais uma pergunta aqui, acho que é a última pergunta, tá? Leandro pelo Face. Todos os sonhos têm o mesmo significado? Exemplo, sonhei com um acidente necessariamente. Pode acontecer? Não, de maneira alguma. Esse sonho pode ter sido uma experiência que você passou durante o dia ou sua vida, que por algum motivo se refletiu nessa imagem no teu sonho. Então, assim... Uma preocupação, com um carro que não está bom, isso, né? Um noticiário que viu que aconteceu vários acidentes. Isso. De maneira alguma, isso necessariamente é uma premonição, de maneira alguma. Isso aí pode ser simplesmente uma reação do teu pensamento a algo que talvez não tenha nada a ver com o carro. E o teu pensamento, ou algo do passado que você viu, o teu pensamento transmitiu isso
dessa maneira para você. Entendeu, né? Codificou desse codificou jeito. dessa maneira, é isso, perfeito, codificou. Então, tudo bem, já estamos no nosso horário agora, as suas considerações finais. Só aproveitando, viu, Fábio? É semana de Dia dos Pais, né? Dia dos Pais. Você que é um paizão, e a gente vê aí essa história tão linda, né? Desse pai, dessa família aí, que a gente fica... Considera isso, então. Então, já lembrando que o Renato falou, né? Feliz Dia dos Pais para todo mundo aí. E é uma bênção, né? Ser pai. Olha a bênção do Ricardo, né? De poder rever sua família. Acho que ele não deve lembrar quando ele acordar, ainda mais que ele é uma criança, mas ele teve essa experiência. Fazendo a consideração aqui final do capítulo, como é importante a questão da harmonização, tá? A gente manter uma vibração no bem, a gente manter uma tranquilidade, uma serenidade. Isso com certeza ajuda a gente aqui na Terra, ajuda a gente a superar os desafios. Quanto mais a gente tiver fé em Deus, quanto mais a gente conseguir vibrar no bem, a gente vai conseguir vencer os desafios com mais facilidade, tá? Se você vibra com uma vibração baixa, tudo que parece, às vezes uma coisa que não é tão difícil parece muito mais difícil. Então mantenha a serenidade e a vibração no bem, que vocês vão se sentir bem. Acho que é isso. Isso mesmo. A nossa homenagem a todos os pais. Como é bom ser pai nessa época, entendendo o Evangelho e sabendo o que pode fazer, né? Pelos filhos, como é importante isso, né? Essa missão do pai aqui na Terra, como realmente um educador, um aproximador desta alma do Pai Celestial, né? Que oportunidade que é, Deise, a gente poder estar nessa época de pandemia tão ligado aos filhos. Isso mesmo. Então, agradecido por tantas bênçãos que recebemos nessa noite, por tanto conhecimento, por tanto amor que sabemos que podem ser derramados naqueles que estão à nossa volta, que eles estejam aqui entre nós, ou que eles estejam já no plano espiritual. Rogamos aos mentores amigos que nos acompanham, a todos os anjos guardiões, que unem-se a nós quando elevamos os nossos pensamentos. Rogamos que possamos juntos, com esses mentores desta casa que nos assiste, juntar os nossos corações em muito amor, paz, para que possamos nos dirigir ao Mestre Jesus e entregar em suas mãos, Senhor, os nossos corações, para que possas juntar ao seu coração misericordioso e derramar em bênçãos de luz e de paz por todo o planeta Terra, por toda a criação, por todas as criaturas, por todos aqueles que sofrem as dores do corpo, da alma, aqueles que sofrem as dores do espírito. Ó Mestre, abençoe os nossos governantes, para que busquem a paz, a união, a solidariedade entre todos os povos. Abençoa, Senhor, o nosso Brasil, os nossos governantes, para que busquem o entendimento, o equilíbrio, e que possam ouvir a voz de Ismael em seus corações, nos desdobramentos do sono, que eles possam ser intuídos para direcionar o nosso país no bem. Rogamos, Senhor, por todos aqueles que estão trabalhando em todo o planeta, em busca da saúde, do lenitivo, para as aflições que nos afetam nestes momentos. Rogamos por todos os missionários do plano espiritual, que se acham junto ao nosso planeta,
nos ajudando nestes momentos difíceis. Rogamos, Senhor, para que acolha em seus braços amorosos todos aqueles que retornam à pátria espiritual. E lhe pedimos, Mestre, que o lenitivo do seu amor possa chegar em formas de bênçãos a todos os irmãos que se encontram impedidos nos nossos grupos, para que eles também possam receber neste momento a calma para os seus corações, a certeza de que Tu estás conosco. Rogamos também, Mestre, por todos aqueles irmãos que se encontram pelas ruas nesta noite fria, para que não lhe falte as mãos generosas que levam o agasalho, o alimento. Rogamos por estas mãos generosas. Rogamos ainda por esta casa que nos assiste, pelos seus dirigentes, trabalhadores, por todos nós assistidos, pelos nossos vizinhos, amigos, parentes, por todos aqueles que se encontram em nossos corações. E também, Senhor, por aqueles que ainda não Te conhecem, para que possam um dia também fazer parte desta grande família universal. E assim, Senhor, lhe rogamos força e coragem para a nossa caminhada terrena, que possamos sempre estar despertos para o que nos acontece, para o entendimento, para a superação e para desabrochar do amor. E assim lhe rogamos que nos leve até o Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos de todo mal. Que assim seja. E ainda, Senhor, lhe rogamos as suas bênçãos de luz a todos os pais deste planeta Terra, aqueles que caminham conosco e para aqueles que já voltaram para o plano espiritual. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus os abençoe. E aí vamos ouvir agora mais uma vez essa prece cantada em oferecimento a todos os pais, onde quer que eles estejam, que este sentimento destes filhos possam também mostrar os sentimentos dos nossos corações. Boa noite a todos. Boa noite. Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Enquanto as estrelas cantam na luz que as empalidece, vem unir a nossa prece à voz do teu coração.
Não te perturbes na estrada de sombras do esquecimento. Não te doa o sofrimento, jamais te firas no mal. Não temas a dor terrestre, recorda a nossa aliança, conserva a flor da esperança para a ventura imortal. Enquanto dormes no mundo, nossas almas acordadas relembram as alvoradas desta vida superior. Aguarda o porvir risonho, espera por nós que um dia volveremos à alegria do jardim do teu amor. Venha a nós, Pai generoso, volta a paz do nosso ninho, torna as luzes do caminho, ainda que seja sonhar. Esquece um minuto a terra e vem sorver da água pura de consolo e ternura das fontes de nosso lar. Nossa casa não te olvida, o sacrifício, a bondade, a sublime caridade de tuas lições no bem. Atravessa as sombras espessas, vence, Pai, a carne estranha, vem conosco orar também.